Amém, meus queridos. Graça e paz. Bom estarmos juntos aqui, né? Mais uma manhã de domingo, mais um dia do Senhor, para nos juntarmos, nos reunirmos em torno da palavra do Senhor. E hoje eu tenho aqui a honra e a responsabilidade de dar continuidade nessa série de sermões a respeito do Sermão do Monte, a contracultura do reino. E hoje nós continuamos a nossa exposição, verso a verso aqui, a respeito das bem-aventuranças, daquela região inicial do Sermão do Monte. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Obrigado. Quando você encontrar, pode se pôr de pé. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Estava preocupado aqui, irmãos, quando eu estava sem esse microfone aqui, né? Os irmãos já têm uma piada interna de que eu prego igual um tiranossauro rex, com os bracinhos assim encolhidos. Eu ia ficar um tiranossauro de uma mão só hoje, né? Uma mão segurando aqui, ia ficar pior ainda, né? Então, graças a Deus, conseguiram encontrar o microfone Sandy Júnior aqui. A gente conseguir dar seguimento. E aí eu vou poder manter, né? Manter o padrão tiranossauro. Obrigado, queridos. Agora vamos para a seriedade da palavra de Deus novamente. Amém? Todos encontraram? Vamos ler todos juntos hoje? Nós estamos lendo todas as bem-aventuranças sempre, né? Então vamos ler todos juntos hoje, do versículo 1 ao versículo 12? Pode ser na versão NAA que está aqui em cima, não tem problema. Vamos lá. Ao ver as multidões, ele se assentou, e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando comerem a casa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, seguem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, encarnada em Cristo Jesus, que pronunciou essas palavras de vida. Muito obrigado pela tua palavra escrita e inspirada, que hoje nos traz a possibilidade de acessar essas verdades. Senhor, que enquanto nos aproximamos dessas verdades, nós possamos ter nosso coração quebrantado, reverente, nós possamos nos aproximar disso aqui como quem realmente se aproxima do próprio Cristo, nos falando essas coisas, com espírito de reverente submissão, com desejo de obter através de Cristo essa vida que claramente não nos é possível na carne, mas é possível no Espírito. Pai, nos ajuda como um só povo frente à sua palavra, a sermos confrontados por ela e por ela purificados. E quanto a mim, Senhor, me dê a capacidade de fazer jus ao que o seu Filho nos ensinou, apesar da minha arrogância, apesar das minhas dificuldades, apesar de mim. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus, então, abre o seu discurso
com essa seção, né, que nós conhecemos como as bem-aventuranças, as beatitudes, em algumas Bíblias está abençoados são, em algumas Bíblias está bem-aventurados são, em algumas Bíblias está felizes são. Ele abre o seu discurso falando a respeito desse tipo de pessoa, esse tipo de gente que é bem-aventurada, esse tipo de pessoa que é feliz, abençoada, completa, plena. Quais são as características desse tipo de gente? O que compõe alguém assim? E quais são as promessas? Quais são as coisas que acontecem, as coisas que são garantidas na vida das pessoas que são esse tipo de gente? Percebam, ao longo da história da igreja, algumas pessoas, a gente já falou um pouco sobre isso no nosso primeiro sermão sobre o assunto, pastor Felipe na introdução, tem comparado as bem-aventuranças e o Sermão do Monte com o momento que Moisés recebe a lei ali no Sinai. Então é um outro monte e Deus está de fato passando ali verdades. E algumas pessoas têm comparado as bem-aventuranças até mesmo com os 10 mandamentos, com o decálogo, no sentido, né, dessa visão do Sermão do Monte como a entrega de uma nova lei. Essa visão, ela tem um valor simbólico para a gente. É muito rico, né? Perceber que Jesus está num monte e assim como Moisés, ele traz para o povo de Deus, da boca do próprio Deus, porque ele é Deus, as leis, um ensino a respeito do novo pacto, da mesma forma que Moisés trouxe para o povo as leis do antigo pacto. Agora, nesse ponto, nós não podemos cometer um erro de olhar para as bem-aventuranças como um código de ética, como um código moral, que se eu conseguir obedecer, portanto, eu vou conseguir obter essas bênçãos. Porque, na verdade, a entrega da lei no primeiro pacto serviu justamente para nos mostrar a nossa incapacidade de obedecê-la. Nem os 10 mandamentos a gente está conseguindo obedecer direito. Que dirá as bem-aventuranças que Jesus está subindo a régua? Nem o mínimo, né? Nem o mínimo da ética, do tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, a gente está conseguindo obedecer. Então é um perigo que a gente olhar para as bem-aventuranças, veja elas como um código de ética para seguir. Porque a própria lei, que era de fato um código de ética para seguir, aos olhos de Paulo ali comentando em Romanos, essa lei que era boa e santa, ela se torna para nós maldição e morte. Porque ela serve para nos provar a nossa incapacidade e nos mostrar e convencer que de fato merecemos a morte. Então, se nos aproximarmos do Sermão do Monte com essa mentalidade do Antigo Pacto, a única coisa que nós vamos descobrir também é a nossa incapacidade e a nossa morte. Então, apesar da similaridade com o Decálogo, né, com os 10 mandamentos, apesar do Sermão do Monte de fato ter imperativos morais, Jesus, de fato, compartilha ali imperativos morais. Nós precisamos, para não morrer, nos aproximar do Sermão do Monte pelo que ele é, o ensino a respeito da nova vida que está disponível em Cristo. Essa vida que não era possível para aqueles que tentavam seguir a lei, mas agora é possível por meio de Cristo Jesus. De forma que os bem-aventurados, eles não são os que se esforçam para viver assim, e aí por isso, por se esforçarem para viver assim, agora conseguem porque tem o ensino certo, porque tem as leis corretas. Não, os bem-aventurados são aqueles que, tendo esse ensino escrito por Cristo em seus corações, amam a Cristo, pertencem a Ele e estão se transformando nesse tipo de gente bem-aventurada, porque o novo pacto é sobre Deus escrever a lei em nossos corações, não é isso que Jeremias fala? Não é essa a promessa de perante um povo que não conseguia seguir a lei, mas agora eu escreverei a lei no coração deles. E para ser sincero, né, a prova que a gente está se transformando nesse tipo de gente, a prova que em Cristo a gente está se transformando nesse tipo de pessoa bem-aventurada, é se eu leio isso aqui que a gente leu hoje, se eu leio as bem-aventuranças, e eu olho para isso, e eu desejo esse tipo de vida. Porque se eu olho para isso,
vamos ser sinceros, na carne, não parece nada desejável esse tipo de vida que Jesus está falando. Spurgeon comenta: ler as bem-aventuranças é como descer as escadas. Ser pobre, chorar, ser manso, ter fome. Quem olha para isso e deseja? Contudo, a verdade é que estamos subindo cada vez mais degraus rumo a uma vida como a de Cristo. Olhar para as bem-aventuranças e desejar essa vida é coisa de doido, gente. É coisa de gente que ficou maluca, porque viu Jesus na cruz, e ao ver aquele homem ensanguentado na cruz, viu a glória de Deus. É a loucura da cruz, é a loucura do evangelho. Então, se a gente se aproxima das bem-aventuranças e olha para isso, e deseja essa vida, deseja ser esses que são pobres de espírito, que se reconhecem espiritualmente falidos, deseja chorar pela nossa condição de miserabilidade, deseja reconhecê-la tanto que respondemos com mansidão, deseja essa existência de fome insaciável por uma justiça que ainda não é nossa. Isso é coisa de doido, a gente já foi alcançado pelo Evangelho. Graças a Deus. Agora, se a gente olha para esse texto e não deseja isso ainda, a gente vai orar, a gente vai continuar pregando o Evangelho, e desejar que Cristo produza isso em você, que Cristo abra os seus olhos e você veja a glória desse tipo de vida, dessa vida crucificada. E é com esse coração de sabermos que essa vida que não é possível para nós, mas é possível em Cristo, nós desejamos, que nós queremos nos aproximar do nosso texto de hoje, onde vamos trabalhar duas das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E é interessante perceber, né? Nos últimos sermões, nós vimos as 4 primeiras bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar da 5ª e da 6ª. E é interessante perceber nessa transição, né, da 4ª para 5ª e 6ª, uma pequena mudança. Alguns comentaristas bíblicos, em especial aqui, eu estou baseando esse sermão nos ensinos e nos comentários a respeito da Bíblia de John MacArthur e Martin Lloyd-Jones, demarcam que se nas primeiras 4 bem-aventuranças, ser pobre de espírito, chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, se elas falam de coisas internas do coração, uma disposição de coração perante Deus, de se perceber pobre, se perceber falido, se perceber em estado de pranto, se elas falam de uma disposição interna de coração, essas 4 próximas bem-aventuranças, elas falam do resultado externo dessas disposições internas. Elas falam de qual que vai ser a aparência externa disso, qual vai ser o resultado disso nas nossas ações, no nosso exterior. MacArthur comenta, inclusive, uma certa relação da primeira bem-aventurança com a 4ª, da 2ª com a 5ª, e assim por diante. Eu vou ler aqui: aqueles que em pobreza de espírito reconhecem sua necessidade de misericórdia são levados a mostrar misericórdia para com os outros. Aqueles que choram sobre os seus pecados são levados à pureza de coração. Aqueles que são mansos e sempre procuram fazer a paz, aqueles que são mansos sempre procuram fazer a paz. E aqueles que têm fome e sede de justiça sempre estão dispostos a pagar o preço de ser perseguidos por causa da justiça. E existe uma pedagogia nessa ordem, né? Olhar cada uma das bem-aventuranças nos mostra uma pedagogia, mas também perceber que o nosso Senhor, Ele está sempre focado no interior primeiro e na consequência exterior depois. Em disposições e afetos internos do nosso coração, antes de atos externos resultantes. E o Sermão do Monte, ele vai falar sim, daqui a pouco ele vai entrar cada vez mais em comportamentos, mas ele não vai falar de comportamentos antes de falar dessa mudança no interior, dessa mudança no coração. Nunca sem antes falar sobre o interior. E por isso, hoje nós vamos falar sobre uma misericórdia, que é uma disposição à ação, como vamos falar daqui a pouco, mas que está presente naqueles
que se percebem extremamente necessitados da misericórdia de Deus no seu interior. E uma pureza que está presente naqueles que verão a Deus, mas só podem falar sobre isso, porque estão aterrorizados e choram perante o seu próprio estado interno de devassidão, de podridão, de sujeira. Uma outra coisa interessante ao falarmos das bem-aventuranças, nessa introdução de 25 minutos, é perceber que o nosso Senhor, Ele não está determinando coisas novas, que o Antigo Testamento não falava sobre elas. Pelo contrário, Ele em muitas das bem-aventuranças está retomando promessas do Antigo Testamento a respeito dessas pessoas que são misericordiosas, que são santas, que na verdade nós não tínhamos condição de alcançar essas promessas, porque a gente não conseguia cumprir as condições delas, mas que agora são possíveis a partir dele. Por exemplo, no nosso sermão sobre mansidão, nós falamos que havia um salmo que já prometia que os mansos herdariam a terra, mas a obtenção dessa promessa não era possível. Como vimos, nenhum de nós sem Cristo consegue ser verdadeiramente humilde, manso. E não é diferente por esses dois temas que nós temos hoje. Então, vários textos do Antigo Testamento, Deus revela que Ele é aquele que age com misericórdia para aquele que é misericordioso. No Salmo 18, versículo 24, eu escolhi, obviamente, uma tradução que usa misericórdia, mas outras usam palavras que são sinônimos. Na King James Fiel, fala assim: portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça e conforme a limpeza de mãos aos seus olhos. Com o misericordioso te mostrarás misericordioso, e com o homem reto te mostrarás reto. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abaterás. Também no Salmo 41, versículo 1 e 2, bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Nos fala sobre misericórdia também. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o conservará em vida. Provérbios 21, 13, quem tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. Também fala de misericórdia. Oséias 6, 6, pois misericórdia quero, não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus no Antigo Testamento se revela como esse Deus que deseja que o seu povo seja um povo misericordioso e que vai agir com misericórdia com aqueles que forem misericordiosos, mas que agirá com rigor com aqueles que perante os aflitos e necessitados agirem também com rigor. Essa revelação, que temos, Paulo ali comenta em Romanos, que se nós formos julgar os outros com a mesma régua que nós gostaríamos de julgar, se nós fôssemos julgar a nós mesmos com a mesma régua que julgamos os outros, se apenas aquilo que nós desejamos que façam com a gente fosse nossa régua, pela nossa própria régua todos nós seríamos condenados, porque nós não conseguimos tratar os outros da forma que nós exigimos que eles nos tratem. Então, para aqueles que têm essa disposição de coração, de não querer exercer com os outros a misericórdia que quer que seja exercida consigo mesmo, de acordo com o Antigo Testamento, Deus será também com eles rigoroso. Então nós não tínhamos condição de obter essa promessa, de sermos aquelas pessoas com as quais Deus é misericordioso, porque nós não somos. Mas o que é misericórdia? A coisa mais importante a se entender sobre misericórdia é que misericórdia é primariamente um atributo do próprio Deus. A palavra no hebraico que quer dizer misericórdia, muitas vezes traduzida como também amor, benignidade, recede, e eu sei lá se eu pronunciei isso certo, porque eu não sou hebraísta, mas ela é usada no Antigo Testamento para falar primariamente a respeito do caráter de Deus. Deus é misericordioso, enquanto nós não somos. Deus é rico em misericórdia. Deus renova as suas misericórdias todas as manhãs. Nós conhecemos esses versículos bíblicos, meus irmãos. E o que isso significa? Ao olhar para o Antigo Testamento, de acordo com John MacArthur, o significado básico de misericórdia é
ajudar o aflito, resgatar o desamparado. Misericórdia é a compaixão em ação. É esse olhar sobre o aflito, sobre o perdido, sobre o desamparado, sobre o pobre, muitas vezes, que gera no coração uma compaixão, um sentimento, com uma disposição para ação, para aliviar aquele sofrimento, com uma disposição para ação, para resolver aquele problema que se apresenta. No dicionário brasileiro, as palavras listadas como sinônimos de misericórdia são pena. A gente tem dificuldade com essa palavra, mas é isso mesmo. Pena, compaixão, forte sentimento de comiseração pela desgraça alheia. Agora, essa pena, né, não é uma pena passiva, em especial no Antigo Testamento, na tradição cristã, mas sim uma pena somada a um desejo de aliviar o sofrimento que se percebe, ou seja, pena somada à ação. Misericórdia é pena somada à ação. De forma que a grande ilustração de misericórdia, numa parábola de Cristo no Novo Testamento, é a parábola do bom samaritano, que na sua jornada, ao ver o homem abatido, machucado, ele não apenas sente compaixão daquele homem que estava largado à beira do caminho, mas ele vai até ele cuida das feridas dele, ele providencia a hospedagem, ele garante um certo cuidado. Isso é ter misericórdia, uma compaixão que se traduz em ação. Perceba, vai além de sentir pena, embora comece em sentir pena. E novamente, misericórdia é um traço do caráter do próprio Deus, porque Deus é que é verdadeiramente o ajudador do aflito, o resgatador do desamparado, aquele que ao olhar para a nossa miséria, para a miséria humana, sente profunda compaixão e toma uma ação. E por causa disso, Deus é o autor da maior ação de misericórdia que se tem ouvido em toda a história da humanidade. Quando, ao perceber a maior de nossas misérias, que não é a fome, não é a dor, não é estar espancado, não é a pobreza, mas sim o pecado, a condição que nós temos como todos, como raça humana, a condição existencial de viver no lamaçal do pecado, de viver afastados da própria fonte da vida, do próprio Deus, de nos tornarmos inimigos do próprio Deus. Ao perceber essa miséria nossa, Deus, sem qualquer obrigação para conosco, sem que Ele tenha uma dívida para conosco, Ele se move de compaixão e Ele toma uma ação para aliviar o nosso sofrimento. Ele nos dá de si mesmo. Ele nos dá o próprio Cristo. Ele vem resolver o problema do pecado. Esse é o grande gesto de misericórdia. Não há gesto de misericórdia maior do que o gesto de Deus em Cristo Jesus. A oferta de si mesmo. E tudo isso acontece enquanto nós ainda éramos o quê? Inimigos. E Ele não tinha para conosco nenhuma dívida. De forma que a misericórdia de Deus torna propício para Ele quem menos merecia, seus inimigos, nós. Agora, o que não é misericórdia? Daqui a pouco a gente aplica isso para a gente um pouquinho mais. Mas o que não é misericórdia? Misericórdia não é um temperamento leve, que eu consigo deixar para lá as coisas. Não é uma condição que alguém nasce com ela. Misericórdia também não é abrir mão da verdade. E no processo de querer ter compaixão pelo perdido, pelo pecador, pelo necessitado, deixar para lá o fato dele estar em pecado. Deixar para lá, fingir que não é um problema que ele esteja em pecado. Porque isso não seria de fato amor. Então misericórdia é ajudar o pecador lidando com o seu pecado e não fingindo que ele não existe. Qualquer misericórdia que não lide com o custo real do pecado é um falso entendimento do termo. Misericórdia também não é fechar os olhos, então, para o pecado, para poder ajudar o pecador. É ajudá-lo apesar disso. Misericórdia não é faltar com justiça, porque às vezes a gente tem um problema de tentar equivaler misericórdia e justiça. Porque justiça, né, como
Muitos têm dito no meio cristão, e dito com razão, justiça é dar a alguém aquilo que é merecido. E no que se refere a nós, justiça seria nos dar um castigo que nos é merecido. E muitos também têm dito que misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que nos é merecido. Agora, como que isso não cria um problema com a justiça? Isso não cria um problema com a justiça, porque a misericórdia de Deus, ao fazer com que Ele deixe de dar aos pecadores a punição que eles merecem, justifica esses pecadores em Cristo Jesus. O sacrifício substitutivo pelos seus pecados. De forma que Deus, que é o maior injustiçado, e não o seu próximo, nossos pecados afetam bastante nossos próximos, mas o maior injustiçado não é o nosso próximo, mas sim Deus, que foi ofendido e abandonado por toda a espécie humana. Então Deus, que é o maior injustiçado, que é o maior ofendido, como Ele pode, sem comprometer a sua justiça, agir com misericórdia? Ele dá de si mesmo, de forma que o sacrifício de Cristo é suficiente punição para o pecador, para que esse pecador se torne agora a justiça de Deus. Então Deus não fere a sua justiça retributiva, porque aqueles com quem Ele age com misericórdia são aqueles por quem Cristo morreu. Mas essa também se torna a base para que nós possamos ser misericordiosos com quem pega para conosco, sem ter que nos preocupar com justiça. Porque o problema da injustiça daqueles que pecam para conosco também já foi resolvido em Cristo Jesus. E essa é a base para que nós também possamos ser misericordiosos. Na verdade, Cristo é a base para que nós possamos agir com essa misericórdia, que é um atributo que primeiramente é só de Deus, não é nosso. Cristo é essa base para isso, porque não precisamos nos preocupar com a injustiça. Nós éramos os injustos que fomos perdoados. Nós podemos fazer o mesmo pelas pessoas que Jesus também já está perdoando. E Ele também é o nosso exemplo humano maior de misericórdia. Porque Cristo, ao longo de toda a sua vida aqui conosco, age com misericórdia. E é interessante perceber que tem uma coisa que a gente perde na exposição. Por estarmos aqui em 2026, no meio de uma sociedade pós-cristã, que tem valores cristãos e que valoriza a misericórdia. Meus queridos, a nossa sociedade, ainda que de forma imperfeita, ela valoriza a misericórdia. Vou mostrar isso para vocês com um exemplo. Na época de Cristo, na cultura romana, misericórdia era vista como fraqueza. Porque para os romanos só admiravam força. E o fraco, então, não merece ajuda. E quem para ajudar o fraco está se mostrando fraco, porque está se diminuindo para ajudar. É nesse mundo que Cristo vem, no mundo onde que durante a maior parte do tempo no Império Romano, o pai de família tinha o direito de dispor da vida dos próprios filhos, e se não tivesse satisfeito com o bebê que foi apresentado, mandar que matassem, jogassem num rio, de colocar crianças numa janela para quem quisesse passar pudesse pegar. Práticas comuns, dispor completamente de sua esposa para fazer com ela o que bem entender e até matá-la sem ter riscos jurídicos. Perceba, para a nossa sociedade hoje, mesmo para os não cristãos, o conceito de matar uma criança ou de permitir um feminicídio é absurdo. Por que é absurdo? Porque nós já estamos, graças a Deus, influenciados pelo exemplo de Cristo. Uma sociedade que apesar de não ser cristã no sentido religioso, é cristã no sentido cultural. E graças a Deus por isso. É o trabalho da igreja tendo algum fruto. Graças a Deus por isso. Mas quando Jesus vem, esse contraste que nós vemos entre a verdadeira misericórdia e a falta de misericórdia era ainda mais evidente. Porque ele vem no meio desse mundo romano demonstrar essa virtude que naquela época nem sequer era uma virtude. E no meio dessa realidade surge Cristo Jesus, o ser humano mais misericordioso que já existiu. O ser humano que, movido de íntima compaixão, curou enfermos,
deu vista aos cegos, restaurou a audição de surdos, ressuscitou pessoas, teve compaixão dos maiores pecadores do seu tempo, prostitutas, cobradores de impostos, traidores do seu próprio povo, que trabalhavam para Roma, radicais políticos, zelotes, que queriam resolver o problema com violência. É com esse tipo de gente que Jesus sentava. Pessoas encontradas em adultério, como o grande caso, que é uma grande parábola da misericórdia do nosso Senhor, o que ele faz em relação à mulher adúltera, de sendo o único que podia tacar a pedra nela, incentivar, na verdade, através de suas palavras, que ninguém tacasse, que todos fossem com ela misericordiosos. É nesse universo romano que está vivendo a pessoa mais misericordiosa que já existiu. E se alguém tinha o direito de exigir justiça e não misericórdia, era ele, porque ele era perfeito em ação. Certa vez ele perguntou, inclusive para os fariseus, quem é que pode encontrar algum pecado em mim? E ninguém respondeu. E quanto mais Jesus mostrou misericórdia, essa é o contraste do que aconteceu naquela época. Quanto mais Jesus mostrou misericórdia, mais falta de misericórdia os líderes religiosos do seu tempo mostraram, começando a tramar o seu assassinato. E tamanho é o contraste que, quando esse plano de assassinato teve sucesso, Jesus, então, na cruz, mesmo sem pecado, estava ali na cruz, sofrendo por nós, sangrando por nós. Naquele dia da história em que, pela primeira vez, como falamos algumas vezes, uma coisa ruim aconteceu a alguém verdadeiramente bom. Porque em todos os outros dias em que aconteceu algo ruim a alguém, aquele alguém não era bom. Mas aquele foi o primeiro dia da história que algo verdadeiramente ruim aconteceu a alguém verdadeiramente bom. Naquele dia, no meio daquela situação, Jesus mostra o seu maior gesto de misericórdia. Ele olha para aquelas pessoas que o estavam matando e fala: Pai, tem piedade deles, tem misericórdia deles, porque não sabem o que fazem. Esse é o contraste da misericórdia de Cristo. Misericórdia por aqueles que estavam dominados, ensandecidos, enlouquecidos pelo pecado. Misericórdia por nós. De maneira que se Cristo na cruz é o nosso supremo exemplo de misericórdia, tanto pela percepção do ato de Deus, que estava ali manifestado, como falamos, é o grande exemplo de misericórdia, é o ato do próprio Deus, quanto pelo comportamento do próprio Cristo na cruz. E nós fomos alcançados por esse amor e por essa misericórdia, por todos aqueles que permanecem escravos do pecado. É impossível, entendeu, meus queridos? Se nós fomos alcançados por esse amor, por essa misericórdia que flui da cruz, nós não podemos evitar sentir também em nós mesmos uma especial misericórdia por todos os pecadores. Por todos aqueles que estão nessa que é a pior condição de miséria, pior condição de aflição, a condição do pecado. É claro, o cristão é misericordioso com o pobre. Deve ser. O cristão é misericordioso com o aflito, com o desamparado, com o necessitado, sim. Mas qual que é a pior condição de aflição? A pior condição de miséria, a qual em especial nós devemos ser misericordiosos para com ela? O pecado. E nós, como cristãos, sendo alcançados pelo exemplo de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor que flui de Cristo, não podemos evitar ter especial misericórdia por todos aqueles que permanecem escravos do pecado. Misericórdia, compaixão, com um profundo desejo de ação, de ajuda, de ajudar essas pessoas, se torna o nosso sentimento. E deve se tornar o nosso sentimento. Olha que coisa louca. Esse deve ser o nosso sentimento, deve se tornar o nosso sentimento, principalmente, assim como Cristo, frente às pessoas que mais estão nos machucando, que mais estão nos desprezando, que mais estão falando mal de nós, que mais estão
nos antagonizando em qualquer situação. Por que especialmente com elas? Porque essas são as pessoas cujo pecado eu enxergo de forma mais óbvia. Porque elas estão pecando justamente para comigo. Então eu tenho uma noção apropriada do pecado delas, e do meu, e do que Cristo fez por mim, e da misericórdia que Ele teve por mim, de forma que a disposição natural do cristão seria ter especial misericórdia para com os seus inimigos, assim como Cristo teve. Na real, nós nem temos mais inimigos, porque eles podem até se comportar como nossos inimigos, mas nós estamos em missão de reconciliação. Se compartilharmos desse sentimento, não é fácil, né, meus irmãos? Apesar de ser até agora bem racional, não é mesmo? Cristo fez isso por nós, isso nos afeta, e portanto nós vamos ter a disposição de ser assim para com nossos inimigos, mas nós sabemos na verdade que não é bem assim que acontece, né? Martin Lloyd Jones, em seu sermão a respeito sobre mansidão, propõe um teste também. Eu gosto dos testes do Lloyd Jones, para percebermos como está nosso coração quanto à misericórdia. Quando nós nos encontramos em uma situação de ter poder sobre uma pessoa que errou conosco, de ter o poder de rechaçar, de se vingar, de prejudicar ou mesmo de simplesmente maldizer alguém que falou mal da gente, por exemplo. Quando nos encontramos nessa situação onde nos é possível, esse poder não exige que eu tenha domínio, que eu tenha com a mão no pescoço, não. Uma situação onde nos é possível rechaçar o mal que foi feito com a gente, repagar com o mal que foi feito com a gente. Como nós vamos reagir? Nós vamos dizer: é isso, chegou a hora, é agora. É agora que eu vou exercer meus direitos com essa pessoa. É agora que ela vai receber a devida punição pelo que ela fez contra mim. Esse seria o exato oposto da misericórdia. Ou nós vamos encontrar no nosso coração esse sentimento profundo de pena e de tristeza por quão perdida pelo pecado está essa pessoa. Ou vamos encontrar esse sentimento de profunda tristeza, profunda piedade, profunda pena, que vai nos levar a ser gentis com nossos inimigos e abrir mão de exigir deles a justa retribuição. Esse é o teste para a nossa misericórdia. Por isso Spurgeon vai dizer que os misericordiosos são aqueles que estão sempre prontos para perdoar, sempre prontos para ajudar, para deixar passar o que poderiam condenar. Afinal, foi isso que Cristo fez por nós. E é por isso que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Agora a gente tem que ter muito cuidado para não entender essa promessa errado, porque a gente pode olhar para isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, e a gente pode ver isso como uma chave para garantir que as pessoas sejam misericordiosas comigo no futuro. Então, olha, pega aí essa chave, ó, seja misericordioso com as pessoas, e elas vão ser misericordiosas com você no futuro. Cria aí um débito de bondade para que as pessoas paguem você no futuro. E isso não poderia estar mais distante da verdade, empiricamente comprovada. Pelo contrário, se eu posso ter certeza de uma coisa, enquanto como cristão eu sou por aí misericordioso, se eu posso ter certeza de uma coisa, é que os homens não vão pagar a minha misericórdia com misericórdia. Pelo contrário, é mais provável que o que aconteça com Jesus, que teve sua misericórdia, paga com uma trama de assassinato, aconteça também comigo. E ainda assim,
eu não consigo fazer outra coisa senão ser misericordioso por causa do que Cristo já fez por mim. Misericórdia também não é uma ferramenta para que eu obrigue Deus a ser misericordioso comigo no futuro. Até porque eu só sou misericordioso, como vimos aqui, porque Deus já foi misericordioso comigo. Eu nem sou capaz disso de outra forma. Então, quando a bem-aventurança fala, os misericordiosos alcançarão misericórdia, eu posso ter certeza disso, não porque o meu comportamento vai fazer com que Deus agora possa ser misericordioso para comigo, porque ai de mim, mesmo depois de alcançado por Cristo, ainda há ocasiões onde eu ajo sem misericórdia. Mas antes, porque Deus já foi misericordioso comigo, e por isso agora eu sou misericordioso, eu tenho certeza de que naquele dia, no dia do julgamento, no último dia, Ele será misericordioso comigo. Porque essa vida já me alcançou. Justificação, né? A doutrina da justificação. Ela é algo muito interessante. Porque Deus, ao nos declarar justos, apesar de que ainda não somos, Ele adianta o veredito do último dia para nós. Justo, misericordioso. E por isso nós alcançaremos misericórdia. E essa mesma justificação produz em nós o comportamento que nos fará dignos desse veredito no último dia. E só por isso nós podemos dizer que, através da nova vida em Cristo, alcançaremos misericórdia. E agora queremos falar um pouco sobre pureza de coração. Da mesma forma que a misericórdia, o assunto da pureza de coração permeia toda a história da redenção. O salmista exclama, em Salmo 24, versículo 13 e 4, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. E, meus queridos, essa pergunta ecoa. Afinal, quem poderá, então, subir o monte santo do Senhor? Quem poderá permanecer na presença do Deus santo, do Deus que é fogo consumidor? Apenas os puros de coração, como o Salmo fala. E nenhum de nós tem o coração puro. Nenhum de nós tem as mãos limpas. Nenhum de nós tem essa santidade que o autor de Hebreus diz que sem a qual nós não conseguiremos ver a Deus. Nenhum de nós tem isso. Nenhum de nós tem essa pureza que seria necessária para atingir a recompensa da bem-aventurança, de que os puros de coração verão a Deus. De entrar no seu santo lugar, estar em sua presença, vê-lo face a face, contemplar seus olhos. Esse assunto, em certo sentido, apesar de ser a sexta bem-aventurança, ele é o assunto central da fé cristã, meus queridos. Ter um coração puro. Porque o nosso Deus é puro, Ele é santo, não há nele sombra nem variação, Ele é inteiro de caráter, Ele é perfeito, e esse Deus nos criou justamente para estar com Ele, para viver em sua presença, e por causa da impureza do nosso coração, adquirida na queda, no pecado, por causa do fato do pecado sujar nosso coração, do pecado fragmentar nosso coração, nós fomos expulsos da presença desse Deus santo, porque a sua presença é tão santa que nos pulverizaria. Então, em certo sentido, esse é o centro da fé cristã, esse é o centro do problema cristão. O nosso coração impuro nos trouxe separação de Deus na queda. Moisés, que no Antigo Testamento é a referência daquele homem que foi chamado de amigo de Deus, que conversava com ele, que redarguia, que discutia ali, que apresentava sua posição perante Deus. Certo dia, né, entendendo que o grande objetivo da existência
é ter essa visão do próprio Deus e ser restaurado a essa posição de comunhão com Ele. Esse mesmo Moisés que, quando falava com Deus, a sua face refletia a glória dele por alguns dias e tinha que cobrir a face para não incomodar o povo. Certo dia ele pede para ver a Deus. Ele faz o pedido que tem a ver com essa promessa. E Deus permite que ele o veja de costas, o guardando para que ele não morresse. Porque se ele o visse de frente, se ele visse sua face, ele certamente morreria. E essa é a grande questão da fé cristã. Nós somos criados para vê-lo. Nós somos criados, imagem de Deus, para refletir quem Ele é. Mas agora, nós não podemos mais vê-lo. Nós temos um problema cardíaco, meus queridos. É um problema de coração. Porque nossos corações não são puros. Mas aqui nas bem-aventuranças está Jesus dizendo que, ele está falando a respeito do seu povo, ele está falando a respeito do povo que seria o povo dele, e ele está falando que seria um povo bem-aventurado, um povo puro de coração, e um povo que verá a Deus. E o Novo Testamento continua com várias promessas a esse respeito, da possibilidade de vermos Deus face a face. Paulo fala que, diferente de Moisés, nós veremos o Senhor, e com o rosto descoberto, diferente de Moisés, exporemos para o mundo a sua glória. João fala que no dia que ele se manifestar, nós veremos ele como ele é, e por isso nós seremos transformados. Então percebam, essa bem-aventurança é um tema central para as Escrituras. Porque ver Deus e refleti-lo fala do porquê nós fomos criados. E a condição para isso é pureza de coração. E o que é pureza de coração? Então, para isso, a gente precisa entender o que é coração, do ponto de vista da cultura judaica, dentro da qual Jesus escreve, e o Antigo Testamento escreve, essas coisas que nós estamos lendo. Então, nós sabemos perfeitamente que quando Jesus fala de ser puro de coração, ele não está falando de ter esse músculo que bombeia o sangue para todo o nosso corpo limpinho. Não é sobre isso o assunto. E também, nós não podemos ir para um lado mais simplista, e que tem mais a ver com o nosso tempo, de pensar que coração é meramente uma imagem aqui, uma metáfora para emoções. Então eu tenho que ter minhas emoções santificadas. Por quê? Porque nas Escrituras o coração também é mais que isso. Nas Escrituras o coração é o centro invisível de todo o ser do ser humano. É o centro das emoções? Sim. Mas também é o centro dos afetos, dos desejos, da personalidade, dos pensamentos. É a fonte invisível de onde vêm todas as coisas. E esse pensamento é corroborado por vários textos do Antigo Testamento, dos quais eu separei aqui um texto de Provérbios e um texto do próprio Cristo no Novo Testamento. Provérbios 4:23 vai falar: acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é essa fonte invisível e oculta, de onde procede tudo: pensamentos, emoções, desejos. E Jesus, ali em Mateus 15, vai falar que o que sai da boca procede do coração. E por isso contamina o homem, porque é do coração que procedem, olha aqui, emoções também, mas é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnia. Então, quando a palavra promete, já no Antigo Testamento, para o povo de Deus, uma transformação interior completa, a palavra se refere a isso como um transplante de coração. Porque em Ezequiel, eu acho que eu falei Jeremias, mas seria Ezequiel, inclusive, fica aí a correção já. Em Ezequiel a promessa é que eu darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e eu tirarei de vocês um coração de pedra, e colocarei em vocês um coração de carne. Então a palavra se refere a essa transformação interior completa como um transplante de coração. De um coração ruim de pedra para um coração bom de carne.
Então nós entendemos aí que do coração então saem afetos, vontades, afeições, desejos, mas o que quer dizer então ter esse coração puro? Ter essa fonte pura. Puro é o que não é misturado. Puro é o que não foi adulterado. A gasolina é pura, né? Que a gente não colocou água. Puro é o que não foi contaminado por alguma sujeira. Então a ideia de pureza do coração é a ideia de um coração, dessa fonte de tudo que o ser humano é a ideia de um coração que tem um motivo, uma direção de onde prossegue essas fontes, essas coisas todas. Uma direção pura, um objetivo puro, uma tendência única e pura, direcionada para o próprio Deus, que é o bem maior. Então ele nos criou para que tudo no nosso ser flua da gente para Ele, que nossos afetos tenham uma direção única, Deus. Nossos pensamentos tenham uma direção única, Deus. Nossos desejos, nosso maior desejo tem uma direção única, Deus. Isso seria ter um coração puro, porque Deus, em sua perfeição e santidade, Ele é o bem maior que pode ser obtido, Ele é a coisa certa a ser desejada, Ele é a pessoa certa a ser amada. Então Deus deveria ser todo o objetivo do nosso coração, e todas as coisas que saem de nós deveriam ir em direção a Ele, porque fomos criados para isso. Uma outra ilustração muito boa para entendermos isso é inteireza de coração. O que é inteireza? É um coração que é inteiro pertencente a Deus. Ele não é fragmentado. Não tem uma parte desse coração que deseja o meu único exclusivo interesse acima de Deus e do próximo. Esse coração, ele é inteiro. O coração inteiro deseja uma única coisa, e essa única coisa é Deus. E não um coração fragmentado, onde múltiplos outros desejos e afetos competem. É uma imagem incrível para a gente pensar em inteireza de coração, porque é um conceito alienígena para a gente. Nosso coração não é inteiro. Se tem uma coisa que descreve o nosso coração, é que ele é todo fragmentado, a gente tem um monte de vontade, um monte de desejo. Ora a gente quer fazer o bem, ora a gente não quer, ora a gente está se colocando em primeiro lugar, ora a gente está pensando em outra coisa. Por isso, Davi que era um cara que entendia de coração, né? Porque Davi é aquele que, sem ter força e sem ser grande, foi ordenado como rei de Israel, porque de acordo com Deus, ele via o coração. Então, desde o começo, Deus vê uma coisa especial no coração de Davi. A gente pode pensar que Davi era um cara que entendia de coração. Um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus pecados. Davi entendia de coração. E o que Davi ora no Salmo 86, 11? Ele pede que Deus dê a ele um coração inteiro. Inteiramente fiel. Um coração inteiro para que ele tema o nome dele. Nas versões em português, normalmente você vai encontrar inteiramente fiel. Mas na King James, original em inglês, e também na versão traduzida dela para o português, né? Davi faz essa oração que eu acho mais poética. Senhor, una o meu coração para que eu tema o seu nome. Una, remende, faça que seja de novo inteiro para que eu te tema por completo. Olha que imagem bonita. Mas se a gente for simplificar um pouco mais, pureza de coração nada mais é do que cumprir, obedecer o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma. Pureza de coração. Agora, o que não é pureza de coração? Pureza de coração não é ter um conhecimento puro e adequado a respeito de Deus. Inclusive, é perfeitamente possível eu ter um conhecimento puro, muito bom, né? Um conhecimento bíblico quase que sem falhas, um interesse intelectual genuíno pelo assunto Deus, ser um excelente teólogo, ter conhecimento das Escrituras acima dos meus pares, ter um conhecimento doutrinário que qualquer pessoa diria, meu Deus, está à prova de falhas, mas é perfeitamente possível eu ter isso tudo e não ter um coração puro. Pelo contrário, a paixão pelo conhecimento bíblico pode ser um dos maiores obstáculos
Há uma paixão genuína pelo Deus que está por trás desse conhecimento. Pelo Deus que eu não consigo sistematizar, não consigo controlar, diferente do conhecimento que eu tento fazê-lo. Agora, não nos leve a mal, ter o conhecimento correto é imprescindível para que meu coração se apaixone por Deus da forma certa, para que os desejos do meu coração fluam em direção a Deus da forma correta. É importante. Mas o cristianismo, em última instância, não é uma questão de conhecimento. O cristianismo, em última instância, é uma questão cardíaca. É uma questão de coração. Também não é sobre conduta. Porque também é possível ter uma aparência externa de conduta que beira o impecável. Porque eu não faço nada errado. Mas é possível ter tudo isso sem que o coração esteja no lugar certo. Porque é possível ter isso pelos motivos errados. E pelo contrário, né? Como diz Paulo Borges Júnior, não há caminho mais rápido de se afastar de Deus do que fazer as coisas certas pelos motivos errados. Porque ele está interessado no coração, e ao fazer tudo o que é certo pelo motivo errado, eu acho que estou chegando perto, enquanto eu estou me distanciando cada vez mais. Essa era justamente a condição dos fariseus. Eles estavam tão concentrados em conduta que o coração se distanciava cada vez mais do coração de Deus, como Cristo os confronta. Vocês esqueceram o essencial da lei, a misericórdia, inclusive, diga-se de passagem. Então a fé cristã, em última instância, afeta a conduta, afeta conhecimento, mas não é uma questão de conduta e comportamento. A fé cristã sempre começa com uma questão de coração. Como está o seu coração? E a pureza de coração também não é uma condição comparativa, onde eu posso ficar satisfeito porque meu coração já é mais puro que o do meu vizinho, que meu coração já é mais puro do que daquela outra pessoa. Ou como no exemplo do próprio Cristo, eu posso ficar satisfeito porque eu tenho um coração mais puro que o religioso, que confia em si mesmo, né? Então, graças a Deus que eu não sou como aquele fariseu. Mas isso não é pureza de coração suficiente. Porque o grande exemplo de pureza de coração é o absoluto, o exemplo maior, que é o coração do próprio Cristo. O exemplo maior de pureza. E Cristo é o padrão de pureza. Eu falo isso aqui com uma certa risada, porque eu tenho um hábito ruim de rir de desgraça. Na nossa desgraça em específico. Cristo é o padrão de pureza que Deus exige de nós. Nós estamos perdidos. Cristo é o padrão de pureza que Deus exige de nós para poder vê-lo, para poder entrar no seu santo monte. Ver Deus. Essa é a recompensa dos puros de coração. Alcançar a misericórdia, a recompensa dos misericordiosos, e ver Deus. A recompensa dos puros de coração, só eles é que verão a Deus. Só os puros de coração subirão ao monte santo do Senhor. Só eles entrarão na santa cidade de Deus, porque em Apocalipse é declarado para João, e João registra em Apocalipse 21, 27, que na santa cidade de Deus jamais entrará algo impuro. Então, sem pureza de coração, não dá para entrar na santa cidade de Deus. E essa misericórdia e pureza, como nós percebemos aqui, né? Essa misericórdia e essa pureza são impossíveis para nós. Tem alguém aí com o coração puro aí? Alguém se atreve a levantar a mão, nós vamos orar e você vai ser levado para a quarta pessoa da Trindade. Está uma apoteose aqui agora. Por isso, meditar sobre isso é assombroso. É aterrorizador para a gente. Meditar sobre essa bem-aventurança. Porque eu não me enquadro. Eu não poderei ver a Deus. É impossível, e é impossível mesmo. Mas ainda assim a palavra nos diz tudo aquilo que eu falei, que o Novo Testamento promete. A palavra nos diz, e Cristo fala a respeito do seu povo, que esse povo que está sendo aperfeiçoado verá a Deus. E por quê? Por quê? Por causa de Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós. Aquilo que Karl Barth chama de a impossibilidade possível. Era impossível. Mas surgiu uma coisa inextinguível na história da humanidade.
A impossibilidade se fez possível. Eu olho para dentro de mim e surge dentro de mim um novo homem. Um homem com coração puro. Um homem que pertence inteiramente a Deus. E quando eu olho para ver esse homem, eu descubro, não sou eu, é Cristo em mim. E eu percebo isso em mim. E eu percebo meu homem exterior em guerra com esse homem interior que é Cristo em mim. E eu sei que Cristo em mim vai vencer. Ele vai completar a obra que ele começou. E por isso, e somente por isso, nossos corações impuros serão substituídos e nós veremos a Deus. Agora, no meio tempo, o que nós podemos fazer, né? Reconhecer que nós não podemos purificar nós mesmos o nosso coração. Suplicar que o Espírito purifique. Também sabendo que nós também não temos permissão de aceitar nosso coração ruim. Isso aí, eu tenho coração ruim mesmo, uma hora Cristo resolve, então vou chafurdar aqui na lama da minha podridão. Não, eu não tenho permissão. Inclusive, Cristo em mim não deixa, né? E eu vivo nessa crise, né? Nessa briga com Cristo dentro de mim, que hora eu quero me sujar e Ele não está deixando. Se você vive essa angústia existencial, bem-vindo, você é um cristão. Esse desejo pelo pecado, mas ao mesmo tempo dentro de você um desejo pela justiça. Isso não é você, é Cristo em você, já mostrando que apesar da sua imperfeição, Ele está aí dentro. E Ele vai vencer. E a gente se junta então a Davi orando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Ou a gente canta aquela música infantil que fala que Jesus quer lavar meu coração. E quando o mal faz uma manchinha, eu posso ir até Ele e pedir que Ele lave. Confiar, entregar para Ele todas as manchas que o mal que há em mim causar. E viver assim, nessa existência, suplicando que Cristo nos torne essas pessoas misericordiosas e puras, até o dia que nós veremos o nosso Salvador. Até o dia que eu que não tinha por direito entrar na cidade, que eu que não tinha por direito vê-lo, verei o meu Salvador com os meus próprios olhos. E toda a impureza restante em mim será purificada pelo fogo que sai dos seus olhos com chamas de fogo. E não sobre mais nada senão Cristo em mim. E assim eu entrarei na cidade pelas portas. Vamos orar por isso, queridos. Senhor Jesus, como nós somos bem-aventurados. Como nós somos bem-aventurados por termos o Senhor. Não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, mas pela ação impensável, pela possibilidade impossível que o Senhor abriu ao alcançar nós, essas criaturas que não te mereciam, que não te desejavam de verdade. Nosso desejo pelo Senhor não era honesto. O Senhor não nos alcançou porque nós tínhamos desejo honesto de ser transformados. Nosso coração sempre foi fragmentado, sempre foi impuro. Em relação ao próximo, nós quase nunca temos misericórdia. E o pouco que temos, temos porque já aprendemos com o Senhor. Mas o Senhor comunica a nós esse amor em Cristo Jesus. Essa nova vida possível que antes era impossível em Cristo Jesus. De forma que nós que estávamos fadados a ser mal-aventurados, amaldiçoados, agora nos vemos transformados no tipo de povo que o Senhor descreve. Um povo bem-aventurado, pleno e feliz. Feliz no meio dessa tensão entre o mal e o bem que habitam em nós, mas sabendo que o Senhor vai completar a boa obra. E pedimos, Senhor, nós queremos mais disso agora. Eu sei que essas promessas são, em certa medida, para o futuro, mas, Senhor, eu quero mais disso agora. Eu quero começar a ser misericordioso agora. Eu quero que Cristo ganhe cada vez mais espaço no meu coração e eu cada vez menos agora. Eu quero ter um coração remendado e puro e trocado e substituído agora.
Eu quero poder começar a ver o Senhor agora como os discípulos que viram você em Cristo Jesus. Nos conceda então, Senhor, esse dom de si, que é tudo o que precisamos para sermos bem-aventurados, misericordiosos e puros, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.